O clima entre nós. Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do O Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. O assunto de hoje é sério e muito importante. Desde o final de agosto, estamos ouvindo aí notícias sobre manchas de óleo atingindo a costa do Nordeste e até do Sudeste. Então hoje vamos recapitular um pouco essa história e conversar com o biólogo e professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, responsável também pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, Alexander Turra. Mas antes, eu queria só lembrar, para quem quiser mandar mensagens para a gente, só enviar e-mail para podcast@climatempo.com.br. Bom, seja muito bem-vindo, professor, e obrigada por nos ceder mais essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de tratar desse tema e de falar com o seu público, né, que é bastante diversificado e bastante interessado nessas questões, né? Com Então, certeza. Pessoal que se preocupa aí, né, com o meio ambiente. E antes de mais nada, vamos resumir um pouquinho do que aconteceu. No dia 30 de agosto de 2019, as primeiras manchas de óleo de origem desconhecida foram avistadas nas praias de Jacumã e Tambaba, no município de Conde, na Paraíba. No começo, até parecia uma ocorrência pontual, mas logo mais manchas foram vistas e em 5 semanas, todos os estados do Nordeste já tinham registros do óleo. No dia 7 de novembro, as manchas começaram a aparecer nas praias do Sudeste, primeiro no Espírito Santo e depois também em algumas praias do Rio de Janeiro, a partir do dia 23 de novembro. Professor, e como é que está a situação agora? A gente ainda tem óleo chegando nessas praias? A situação ela mudou bastante. Há alguns registros ainda muito esparsos com pequenas gotículas chegando em algumas praias, né, que foi o caso aqui do norte do Rio de Janeiro. Nas praias ali perto de Campos, né, ao norte do Rio, pertinho do Espírito Santo. Então esse óleo está chegando dessa forma. Então a gente imagina que a grande mancha, ou as grandes manchas que estavam navegando ao largo da costa em direção ao sul, que elas já foram trabalhadas pelo mar e já se fragmentaram de uma forma que elas não estão chegando mais em peso nas localidades. Embora recentemente houve uma reincidência de mancha ali no sul da Bahia, na região continental próximo ao arquipélago dos Abrolhos, né? E isso é um fenômeno curioso, porque o fato dessas manchas eventualmente surgirem em locais por onde já passou a mancha, né? Ou já teve registro, está sendo interpretado por algumas pessoas como se fosse um vazamento continuado. E na verdade não é. É que esse óleo, na verdade, quando está navegando ao largo da costa, ele também fica aprisionado por algumas correntes oceânicas que formam meandros, elas formam voltinhas, né? E essas voltinhas fazem com que muitas vezes esse óleo fique aprisionado ali. E somente alguns episódios de tempo né, específico, como por exemplo o vento de sul para norte, eles tendem a jogar essa mancha para o continente. E aí você tem o avistamento nas praias. Então é um fenômeno oceanográfico, meteorológico, né, e oceanográfico que explica esse fenômeno aí. E dá para a gente saber se ainda tem muito óleo no oceano? Não dá para saber, por várias razões. A primeira é que a gente não teve clareza desde o início de onde foi esse vazamento, né, e isso dificultou a alimentação de modelos matemáticos, modelos numéricos que pudessem explicar para a gente o comportamento da mancha ou para onde ela iria. A partir de um determinado momento, essa mancha ela passou a navegar na subsuperfície, aproximadamente a 1 metro, 1,5 metro de profundidade, em função dessas características de um óleo pesado, um óleo muito denso, e que ao perder a sua parte mais leve, que foi para a atmosfera, e ao perder uma parte que vai para o fundo, né, naturalmente isso ocorre em qualquer vazamento, esse óleo, ele misturado com a água, né, pelo vento, pelas ondas, ele acabou tendo essa peculiaridade e ele ficou invisível aos instrumentos que tradicionalmente são usados para avaliar, como, por exemplo, imagens de satélite, que são muito utilizadas em meteorologia e também são utilizadas na oceanografia. Um relatório da Petrobras afirmou que esse material, na verdade, é um petróleo cru
possivelmente da Venezuela, né? Será que tem mais alguma informação que a gente possa acrescentar sobre a composição desse material? Não, eu desconheço qualquer outra informação mais recente. Essa informação ela foi afirmada por outros laudos, né, outros estudos. E assim, o que a gente tem de hipótese desse fenômeno, desse episódio? É que um navio que estava transportando óleo da Venezuela para algum outro lugar, muito provavelmente um navio que estava com seu transponder desligado, esse nome é estranho, né? Seria o seu sistema de rastreamento via satélite desligado, né? Obviamente para burlar, para romper o embargo econômico imposto à Venezuela pelos Estados Unidos. Então seria um navio clandestino, né, que teve uma perda de óleo grande. Essa perda de óleo ela pode ser desde uma operação ship-to-ship, que é uma operação que transfere óleo de um navio para o outro, pode ser uma falha em válvulas internas que transferem óleo de um tanque para o outro dentro da própria embarcação, tá? Mas esses dois episódios poderiam gerar uma quantidade grande, mas não tão grande de óleo quanto chegou nas praias, e também a possibilidade de um naufrágio, né? Isso ainda não foi descartado e a gente fica um pouco às cegas e fica especulando em relação a isso porque novas informações ainda não vão surgindo. O fato de o Brasil ter identificado um possível responsável foi contrariado, né? Teve um argumento contrário por um pesquisador da Federal do Alagoas que identificou a mancha antes do navio passar usando imagens de satélite, ou seja, isso indicaria que o óleo inicialmente estava na superfície. Então, a princípio, não foi o navio grego que foi indicado pelo Brasil. E ainda estamos às cegas tentando identificar o que aconteceu. Até no começo desse mês, a Marinha do Brasil divulgou, né, que não tem provas ainda que identifiquem o responsável por esse vazamento que acabou se tornando um grande desastre ambiental. E se esse responsável ele for identificado, ele tem que pagar multa e também vai responder por crime ambiental. Então eu queria entender, professor, falando assim, dessa coisa, dessa parte ambiental mesmo, qual que é o tamanho do prejuízo desse vazamento? Pois é, né? Esse é um ponto que parece fácil se pensar, né? Mas é muito difícil de você quantificar esse impacto, porque é uma área muito grande. Mesmo nessa área muito grande, tem áreas que foram impactadas mais fortemente, outras menos, outras onde o óleo não chegou, né? Porque ele não chegou com uma mancha contínua de óleo na costa inteira, né? E a gente tem que integrar esses impactos não só num animal que morreu, muitos morreram, né? Algas, enfim, uma série de organismos, não só nesse aspecto, mas também no efeito ao longo da cadeia alimentar. Isso sem contar os efeitos socioeconômicos, no turismo, na pesca, os efeitos na subsistência das pessoas que dependem desse material. Então, hoje, o que acontece? Tem um grupo grande de pesquisadores que está sendo mobilizado por basicamente 3 grandes movimentos, tá? Um movimento, o primeiro, foi estruturado pelas fundações de amparo à pesquisa dos estados, que fizeram editais que tinham como foco, dentre outras coisas, o estudo desse fenômeno, desse episódio, entendendo os impactos. Outro direcionador foi um edital da CAPES, se não me engano chama Entre Marés, e que também visa dar apoio a grupos de pesquisa para trabalhar nessa questão. E um terceiro, que é ligado ao grupo de acompanhamento e avaliação, que foi criado em função desse incidente, que está nucleado em Brasília, ele está sob a coordenação do Dr. Ricardo Coutinho, do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, lá de Arraial do Cabo. Ele está capitaneando aí uma série de pesquisadores em 6 ou 7 grupos de trabalho para começar a levantar dados que possam fazer uma aferição desses impactos e fazer um monitoramento disso ao longo do tempo para identificar até quando esses registros serão vistos na biodiversidade ou na própria socioeconomia. Então não é uma coisa trivial e também foge um pouco do que tradicionalmente a gente faz, por exemplo, em estudos de ecologia de praias. Então, o que a gente tem que olhar explicitamente e especificamente são sinais associados formalmente, né, estruturalmente, logicamente, ao óleo, né? E a gente padece de alguns problemas porque não existe séries temporais de dados sendo gerados ao longo do tempo
nessas localidades. A gente tem em alguns locais, mas não tem ao longo de toda essa região, e isso dificulta a gente entender qual foi a mudança que ocorreu. Então, é uma tarefa muito difícil e os pesquisadores estão se debruçando aí para tentar trazer uma luz, né, para essa escuridão que o óleo trouxe, né, essa eclipse que o óleo trouxe. Né? Eu escrevi um texto esses dias para a Scientific American do Brasil, onde eu tenho uma coluna mensal, e o título foi meio forte, assim, né? Eu coloquei que a gente estava vivendo metástases de óleo na costa brasileira, né? Como se o óleo que a gente estivesse vendo fosse equivalente a metástases de um tumor, né? Que praticamente saiu do controle. Né? Sei lá. É mais ou menos isso, né? E é certo que mesmo que não chegue mais óleo às praias, a consequência, né, vai durar ainda muitos anos. Pois é, isso vai depender do local. Por exemplo, locais onde você tem uma hidrodinâmica maior, com mais ondas, com mais circulação, a tendência é que eles se recuperem mais rápido, né? Já locais com baixa hidrodinâmica, muito fechadinhos, sei lá, por exemplo, manguezais, né? Ou locais muito heterogêneos estruturalmente, como manguezais e recifes de coral, a recuperação já é mais lenta. Mas aí a gente tem alguns trunfos, né? O Brasil tem algumas unidades de conservação e aí a gente vê a importância delas. As unidades de conservação são áreas destinadas para conservação da natureza. A princípio, normalmente, essas áreas, elas tentam evitar que algumas ameaças impactem a biodiversidade. E com isso a gente tem lá um ativo, né? um repositório da biodiversidade para outras regiões. Dentre essas regiões, nós temos o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, para citar um exemplo icônico, mas a gente tem todos os manguezais ao longo da costa brasileira, os manguezais e as áreas estuarinas, que foram impactadas, algumas delas muito, outras menos, mas que têm a possibilidade de, ao terem a sua saúde resguardada, ajudar na recomposição do que foi perdido, do que foi impactado. E isso é muito interessante. Mas, por outro lado, traz para a gente algumas preocupações, porque recentemente o Plano de Ação Nacional para Manguezais, que é uma estratégia do Instituto Chico Mendes para garantir a saúde dos manguezais, a sua resiliência, a sua capacidade de lidar com essas adversidades, ela afrouxou o combate, né, ou a restrição de expansão da carcinicultura sobre os manguezais. E a carcinicultura, que é o cultivo de camarões, basicamente, né? Aí nessas regiões, ele praticamente corta o manguezal e quebra todos os benefícios que os manguezais trazem para a humanidade, né? Então, parece um contrassenso entre a necessidade premente que a gente tem hoje de cuidar desses ambientes, não só os manguezais, mas todos os outros que foram impactados e que dependem dos manguezais, e ver uma ação do próprio governo fragilizando ainda mais os manguezais. Parece que a gente está vivendo num mundo em que as conversas não se alinham, né? Muito paradoxal, eu diria. Com certeza. O meio ambiente ele vai se regenerar sozinho, mas aí antes disso a gente já vai lá e prejudica ele de uma maneira que dificulta, né, esse ecossistema perfeito, né, que a gente tem. Professor, bom, tá chegando verão, muita gente vai para a praia, vai para o Nordeste. Vai ter algum problema? Existe ainda algum risco de contaminação? Pois é, né? Essa informação, assim como a outra informação que foi muito divulgada recentemente sobre se pode ou não comer o pescado, né? Mariscos, peixes, né? Na região, ela é muito delicada, né? Porque a gente não pode criar alarmismo. Por outro lado, a gente também não pode não considerar as possibilidades. Tudo isso porque a gente ainda não tem as informações no nível, na escala espacial que a gente precisa. Então, o que se fez no primeiro momento? Se fez generalizações. A primeira generalização, inclusive com uma fala muito infeliz do secretário da Pesca, né, do Ministério da Agricultura, de que, como os peixes são inteligentes, eles desviam das manchas e, por isso, eles não estão contaminados, de forma que as pessoas poderiam comer. Foi uma ultra simplificação equivocada que poderia levar a um risco para a população.
Num segundo momento, houve um outro problema associado a uma análise que foi feita com base em 21 amostras de peixes de áreas offshore, mais distantes, que já estavam congelados para serem comercializados. Essas amostras foram analisadas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e o secretário da Pesca, baseado nessas amostras, disse que os peixes não estão contaminados e que poderiam ser consumidos. O autor da pesquisa, da PUC do Rio de Janeiro, o autor da pesquisa contradisse o secretário, dizendo não podemos afirmar isso com a amostragem que a gente tem. Então, assim, é complicado, né? Eu entendo a dificuldade, né, de um tomador de decisão em trazer esse tipo de esclarecimento para a população. O que a gente precisa ter para ter segurança? A gente precisa ter informações científicas representativas desses locais, e não necessariamente de organismos que estão a dezenas de quilômetros da costa. A gente precisa saber e talvez especificamente olhar alguns organismos que possam ser indicadores disso, como os bivalves filtradores que tem nas praias, tem nos manguezais, muitos deles são consumidos. Então, ele é um bom indicador, um sentinela, a gente pode chamar, para indicar para a gente. É um animal que não nada, né? Então ele fica ali recebendo então essas adversidades e registra isso de uma forma bastante clara. Já os peixes, eles têm essa capacidade de natação, eventualmente podem sair de uma área mais impactada para outra, né? Mas e também podem registrar esse poluente, esses poluentes derivados de petróleo nele. Então, assim, não é simples. Não dá para dizer claramente, olha, vá para a praia tal ou vá para o canto direito da praia tal, sabe? E é complicado. Mas também a gente tem uma situação que ocorreu em outros países em que sofreram esses tipos de impacto, né? Especialmente ali no sul dos Estados Unidos, que os turistas que tinham programado viajar para essa região, eles fizeram questão de ir para ajudar as pessoas, porque elas já estavam sofrendo impacto. Daí, se elas não tivessem ainda o retorno, né, da atividade turística, elas passariam mais dificuldade ainda. Então, os turistas foram, olha que legal, eles foram, talvez mesmo sabendo que eles não iriam entrar no mar, ou não iriam poder comer o camarão, ou o berbigão, ou o mexilhão, ou a lula, ou, sei lá, o peixe, mas eles estariam lá junto com quem sofreu essa tragédia, né, para poder ajudar. Que é um jeito diferente de ver as coisas, né? Ou seja, um jeito mais coletivo e menos individualista. Não sei se isso aconteceu aqui no Brasil, mas seria interessante ver se tem algumas pessoas que tiveram esse tipo de atitude para divulgar, né? Com certeza. Poxa, muito legal essa iniciativa deles. Acho que esse é o lado bom, né, das tragédias. Se é que existe um lado bom, que você vê ali solidariedade entre as pessoas, né? Muita gente aqui no Brasil também ajudou a tirar as manchas de óleo das praias. Foi um trabalho super legal que o pessoal fez. Da gente pelo menos ver esse lado, né? Pois é, são os heróis, né? Que se desdobraram, assim, muitos deles sem condições, sem estrutura apropriada, né? Foram no afã, no ímpeto, né, de tentar resolver a situação. Teve até uma foto que circulou amplamente de um garoto, né, que estava ali envolvido pelo óleo, assim, uma coisa, você olha, né, você fala, meu Deus, né, né, é muito tóxico, esse material é extremamente tóxico. Então, enfim, né? Mas isso é natural do povo brasileiro, né? A gente é um povo que tem empatia, a gente é um povo que é solidário, pelo menos historicamente tem sido. Recentemente a gente tem vivido umas agruras, né? A gente tem visto um pouco de exacerbação dos polos, né? Uma polarização extrema, sem justificativa nenhuma, né? E a gente aí tem que superar essa fase, porque a gente tem coisas muito importantes para pensar, inclusive a questão ambiental, que não é, eu vou usar uma palavra feia, né? Mas não é um fetiche, não é uma questão de algumas pessoas que não têm o que fazer. A questão ambiental ela é central, né? Isso a gente está relacionando isso com a biodiversidade, com as mudanças climáticas, com os impactos locais gerados pela atividade humana. E a gente tem nos oceanos uma possibilidade, não só nos oceanos, né, mas especificamente, que é a área que eu trabalho, uma possibilidade gigantesca de geração de riqueza sem degradação do ambiente. Nós temos aí nos oceanos a possibilidade de extração de energia limpa, renovável, né, que pode suprir todas as demandas brasileiras. Nós temos recursos vivos e não vivos, a gente tem serviços que podem ser feitos nos oceanos e principalmente o que garante boa parte do PIB brasileiro associado aos oceanos, que é de cerca de 19% do PIB nacional.
Foi uma tese de doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, publicada no ano passado, que mostra que a gente tem aí associado a esse PIB 19%. Não é pouco. Praticamente são serviços associados ao turismo. Como é que você vai garantir que o turismo seja fortalecido? Você tem que garantir a qualidade da água, minimamente, né? Para que as pessoas possam entrar, que as pessoas possam não ficar doentes, né? Então, assim, a gente tem que tratar a questão ambiental com muito zelo, com muita responsabilidade. Né? Com certeza. Tem tudo a ver também com essa parte financeira, né? O pessoal acha que não, mas é exatamente o que você disse. Inclusive a parte de internações, quantas internações a gente não tem por causa de poluição do ar, por causa de vários outros fatores ambientais desregulados, né? E, professora, eu queria te perguntar, assim, o que a gente pode aprender com esse acontecimento? Será que, de repente, existe alguma maneira de evitar ou de conter mais rápido outras ocorrências parecidas? O que a gente pode aprender disso? Pois é, né? O Brasil, assim, esse episódio é um episódio atípico, porque essa mancha acabou, né, em função de uma demora inicial de olhar a questão, né, de fazer modelos que possivelmente indicassem para a gente locais para serem rastreados via satélite, via as ferramentas que a gente tem, drones, sobrevoos, coisas assim. Foi uma coisa atípica. Ocorreu vazamento em áreas internacionais, em águas internacionais, fora da área sob jurisdição nacional, e quando ele chegou na área nacional, o óleo já estava na subsuperfície, então a gente não teve possibilidade de rastrear. Então, assim, nesse tipo de situação, a prontidão e a prevenção são a base. Um tipo de situação muito legal que dá para se fazer, e não é difícil, é o que o Brasil já fez para a pesca. O Brasil tem um sistema chamado PREPS, Programa de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras, daquelas grandonas, né, as embarcações industriais. Então, cada barco grande desse tem um transponder, tem um transmissor, e aí tem uma sala, né, de situação que mostra onde cada barquinho está fazendo o quê. Então, e é legal isso porque o rastreador, você vê que o barco está navegando, sei lá, 10 nós, de repente ele deu uma voltinha ou parou. Dá para você fazer com que o computador identifique esses tipos de comportamento e você acione cada embarcação por rádio em tempo real. Ou, eventualmente, você possa mandar um drone ou uma aeronave fazer um sobrevoo para olhar o que está acontecendo ali. Isso pode ser aplicado, esse programa no nível nacional ele está um pouco adormecido aí, está sem incentivos, mas ele é fundamental. Mas esse tipo de lógica pode ser feito porque todos os navios, a princípio, né, de carga, eles são rastreados. Então, se você tem algum tipo de sinal que indique alguma coisa, que pode ser inclusive um desastre, né? O navio afundou porque, sei lá, aconteceu uma tempestade, né? Você tem que mandar socorro, né, para lá, esse sistema pode ser automatizado. O Brasil pode ter isso na nossa costa. Então, ele fica acompanhando pelo computador todos os navios. Desligou o transponder, fez o altinha, parou, teve qualquer comportamento diferente, aciona um sinal e aí se tem um procedimento. Então esse é um exemplo de coisa. Então a prontidão e antecipação é fundamental. É fundamental envolver as universidades nessa discussão, porque toda a criatividade que a universidade pode trazer ao enfrentar esse tipo de situação é fundamental. E a gente tem que garantir que a memória institucional, de forma que associada especialmente aos instrumentos de gestão aplicáveis a questões desse tipo, ela seja resguardada com o fortalecimento dos quadros técnicos especialmente nesse caso do Ministério do Meio Ambiente, né? E com isso a gente vai ter ali pessoas que sabem do que estão falando, sabem o que tem que se fazer numa abordagem técnica e não política, ideológica ou politiqueira, né? Foi basicamente o que predominou nos primeiros dias, acusando a Venezuela, né, de que há um atentado, enfim, né? Então acho que a gente tem que tratar essas coisas com seriedade, tecnicamente, e usando todo o potencial técnico, científico, de energia de todas as pessoas que querem ajudar, né? E aí com isso a gente caminha. Prontidão e integração são as palavras que eu acho que resgatam o aprendizado a partir desse episódio. Muito bem, professora, acho que a gente falou um pouquinho aí de tudo, né, relacionado a esse assunto. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu acho que esse episódio ele mostra pra gente, né, que a gente pode superar as coisas, né?
obviamente, a gente tem uma situação muito difícil, e essa situação difícil, ela demanda superação, né? E eu acho que o Brasil, ele tem capacidade de superar isso, ele tem capacidade de envolver todo o seu aparato, né, todas as suas estruturas e instituições, como as universidades. Eu estou falando isso porque as universidades foram muito atacadas esse ano, não só do aspecto da educação, mas também do aspecto da ciência e tecnologia. O INPE, né, teve o episódio lá das queimadas. As ONGs também estão sendo atacadas, e a gente teve o fenômeno aí, a situação em Alter do Chão. Então, são todos parceiros do brasileiro, né? As universidades, os institutos de pesquisa, as ONGs, eles são parceiros, eles são brasileiros, eles são parceiros do Brasil. Então, a gente tem que fortalecer a produção de conhecimento, a disseminação de conhecimento, a visão crítica e o trabalho das pessoas de forma independente, para que a gente possa ter alguma coisa parecida com o Estado no lugar onde o Estado não chega. Isso pode ser no meio do oceano, pode ser no meio da Amazônia, né? E lá estão os cientistas, lá estão as ONGs, lá estão muitas pessoas que vivem, às vezes, em situação muito difícil, como os ribeirinhos na Amazônia, né, de forma bastante rudimentar, né, sem grandes acessos à saúde e a outras coisas, mas que vivem aquela região e que podem dizer muito. É o que a gente chama de conhecimento tradicional. E isso é fundamental. Então, o Brasil ele tem que repensar um pouco essas coisas e entender que nós jogamos no mesmo time, né, que é o time desse país, que tem que prosperar, né, mas prosperar com alegria, né? Prosperar com essência, com a sua essência, né? Que a gente não pode perder. Sei lá, uma visão meio romântica dessa questão. Mas é isso aí, ainda mais num país com tantas riquezas ambientais que a gente tem, né? A gente precisa se preocupar, precisa proteger, e tem que todo mundo estar integrado para a gente conseguir isso, né? Pois é, porque o interesse de curto prazo, ele sempre vai degradar mais do que construir. Gente, esse foi o podcast O Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a quem chegou até aqui, quem ouviu tudo aí que a gente falou. Para qualquer sugestão, comentário, só mandar e-mail para podcast@climatempo.com.br e sigam a gente também no Instagram, @climatempo. Professor, muito obrigada, viu, por essa entrevista. Eu que agradeço, e com uma mensagem final dos mares, o melhor. Uma mensagem de esperança aí para a gente continuar caminhando. Parabéns pelo programa, e a gente vai se falando. Combinado. Tchau, gente. Até a próxima.